Bom dia a todos, é uma satisfação enorme estar com vocês aqui novamente, mais um rugby por parte da Feira Hospitalar, juntamente com o Sindicato das Santas Casas. Queríamos já, desde já, manifestar aí a nossa ansiedade, haja vista que estamos aí há 15 dias do maior evento de exposição de materiais e assuntos ligados à gestão hospitalar. Na Feira Hospitalar começa agora no dia 20 de maio, onde estaremos lá efetivamente na abertura da feira, né? Também temos a grande oportunidade e a satisfação de estar lá no dia 22 de maio, das 9 às 17 horas, realizando lá o nosso seminário multidisciplinar do Sindosfil. Esse seminário visa a capacitação de gestores hospitalares com temas importantes, né, ligados aí à gestão hospitalar, ao segmento filantrópico. Teremos duas palestras de manhã, duas à tarde. Ficamos muito lisonjeados de identificar por esses dias que os ingressos desse seminário já estão esgotados, mas isso não impede de forma alguma que os senhores vá fazer a visita hospitalar, fazer a visita lá ao Parque a Imigrantes, né? Que hoje praticamente já está ficando muito pequeno para a dimensão da feira hospitalar. Muito bem, então aguardamos todos lá. Estou aqui hoje com um grande amigo meu, que é o Vinícius Degani. Boa noite, boa noite. Olha, Vinícius, estou ficando É, tá ruim, hein, cara? Tô ficando velho. Bom dia, Vinícius. Deus te abençoe aí. Obrigado por você estar aqui, hein? Um grande abraço para você. bom dia, doutor Edson, bom dia a todos. É um prazer aqui ser convidado e bater esse papo com vocês, a gente dividir um pouquinho essa experiência e esse mercado que vem crescendo muito aí nos últimos anos. Muito bom. Vinícius, você sabe que aqui não tem engrude, né? Porque aqui ao vivo a gente pode dar alguns deslizes igual esse, né? Mas o que vale realmente é nós instigarmos todos aqueles que estão nos assistindo nesta sala das vantagens, das novidades que ocorrem no segmento hospitalar. E nós, como sermos, algum tempo atrás, conversamos sobre essa questão de materiais descartáveis, né? E eu achei de bom gosto trazê-lo também na Rugby para que você mostrasse aí a sua empresa, mostrasse aí as suas vantagens, né? E eu queria, desde já, pedir para que você fizesse aí uma breve exposição, o que é a sua empresa, e depois eu tomo a liberdade aí para fazer outras perguntas, deixando desde já aberto aí o canal para todos que estão nos assistindo, né? Fazer as perguntas que forem necessárias para o Vinícius e esperamos contribuir muito com todas as entidades que são filiadas ao Sindosfil. Nós temos uma base aí de 434 cidades no estado de São Paulo e estamos pegando aqui o link da Hospitalar para aproveitar e oportunizar esse produto que o Guilherme, desculpa, que o Vinícius vai expor, não só para a nossa base, mas também para todo o território nacional, quiçá a nível internacional. Então, Vinícius, eu queria desde já que você fizesse uma pequena exposição do que é a sua empresa, o que ela está nesse mercado hoje para todos aqueles que estão nos assistindo. Por favor. Bom, a gente, na verdade, eu sou dos fundadores da Medway, a gente é uma empresa localizada aqui em São Paulo, em Cotia, a gente começou um pouquinho antes ali da pandemia chegar no Brasil, a gente praticamente foi assim, começamos em janeiro de 2020 com a distribuição desses materiais. Em outubro de 2020 a gente criou a Medway e trouxe as máquinas importadas para a gente começar a fabricação de máscaras. E aí a gente já entrou no meio da loucura, né? Era época de pandemia. A gente chegou a fabricar no auge da pandemia aí, quase 20 milhões de máscaras mês. Então a gente atendeu, assim, era casos de urgência, né? Então era um mercado muito diferente do que é hoje em dia. A gente atendeu muito a indústria, muito varejo, o hospitalar, um pouco do mercado hospitalar. E pós-pandemia, a gente, por necessidade, né? A gente teve uma queda brusca de faturamento, queda brusca de venda. A gente acabou entrando no mercado hospitalar, que nós estamos aí quase fazendo 2 anos atendendo os hospitais diretamente. A gente está chegando no número aí de quase 700 hospitais atendidos no nível Brasil. Então, a gente faz um belo trabalho e a gente hoje, como fabricante, vem entendendo e descobrindo a dificuldade desse mercado, né? O mercado de descartáveis é um mercado que vem crescendo de 8 a 10% anual, é um mercado que vem crescendo muito, e a justificativa disso
é a contaminação cruzada que acontece nos hospitais, né? Então, a contaminação cruzada ali, ela atinge quase de 7 a 10% dos pacientes internados, e a única maneira de tirar essa contaminação cruzada é usando os descartáveis, né? Então, se a gente faz um parâmetro de Brasil e Estados Unidos, o Brasil hoje utiliza em torno de 30 a 35% de material descartável dentro dos hospitais. E os Estados Unidos já é um mercado muito mais consolidado, né? E já utiliza ali quase 95%. Então, hoje o que acontece é os hospitais fazendo essa migração, né, dos tecidos, das lavanderias que causam o trabalho, a esterilização, e entrando cada vez mais no descartável. A gente hoje, as indústrias nacionais cada vez ficando mais fortes, né, principalmente com essa briga, Estados Unidos, China, e preços de dólar que tem alteração, containers. Então, a indústria hoje está bem sobrecarregada, né? É uma dificuldade nossa que a gente tem muito. Hoje, a parte de paramentação descartável, principalmente os aventais, elas são produzidos manualmente, não existem máquinas 100% automatizadas, que é a grande dificuldade nossa, e a grande vantagem que a gente gera muito emprego, né? Então, hoje a gente vai tentar, até a metade do ano, uma fabricação de 2 milhões de unidades mês, e é o que eu brinco, a gente dobra quase 2 milhões de aventais mês em 30 dias. Então, a indústria é muito, eu falo assim, a old school, né, não tem uma máquina como a gente faz para as máscaras descartáveis. As máscaras descartáveis a gente fabrica 120, 140 máscaras por minuto, né? Então, é uma pessoa operando a máquina. Então, a fabricação ela é muito mais automatizada, né? O que ajuda um pouco mais no padrão, na qualidade do material. E a gente hoje, quando vai principalmente nessa parte de aventais, a gente tem essa grande dificuldade, que é a dificuldade do mundo inteiro, tá? É a dificuldade que a China tem, a dificuldade que na Índia tem. Então, a gente hoje vem conversando. Eu morei fora, né, 5 anos, então tenho bons contatos com o pessoal lá de fora e vejo que esse é um mercado que cada vez mais ele vem ganhando força, né? E os números aqui no Brasil não se mentem, porque é crescimento de 8 a 10% no mercado anual é um número muito alto, né? Então, na pandemia existiu muita indústria que eu brinco que é um fundo de quintal, que foi muito bom para a pandemia, tá? Porque também se não tivessem eles o mercado brasileiro ia ter mais dificuldade na questão desses materiais, e a Anvisa agora, junto com a ISO, junto com o Inmetro, junto com o CA, vem verificando, vem fazendo essa avaliação das fábricas para poder atender esse material com qualidade, né? Então, a gente vem junto com os hospitais, a gente não trabalha muito com o distribuidor, a gente faz esse jogo final junto com o cliente, e a gente vem enfrentando essa dificuldade, qualidade de material, qual o material que está sendo atendido. Então, é muito volumoso, né? Então, a gente tem essa dificuldade junto com o time de compras e junto com o time de qualidade de hospital. E a gente hoje vem fazendo um trabalho muito limpo, muito transparente, com todos os laudos, todas as questões de gramaturas, e vem explicando como funciona. Porque também existe uma grande diferença da qualidade do material. Você pega um material que foi fabricado numa máquina dos anos 2000 e um material que foi fabricado numa máquina 2025, são materiais completamente diferentes, né? Então, infelizmente, a ficha técnica ela é igual, mas o material, quando você vai para laudos, né? A gente está em Cotia, perto na Raposo Tavares, perto do IPT da USP. Então, a gente, quando faz laudos, a mesma gramatura tem uma variação muito grande de partícula, de bactéria. Então, a gente vem entender como que funciona isso. Vinícius, queria, obviamente, inicialmente, parabenizá-lo, né? Não só pela criatividade, mas pela responsabilidade, técnica e industrial da sua empresa com relação a isso. Até porque, quando eu entrei em contato com vocês para que pudéssemos adquirir essa parceria, nós tínhamos certeza absoluta que teríamos uma empresa diferenciada, até porque não existe, né, em qualquer tipo de segmento ou qualquer atividade comercial, referências que você não tenha confiabilidade, ponto, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Você ter essa referência. Aproveitando o ensejo, queria ver a sua visão, já vista que há, em determinados momentos, algumas questões que são assim, por exemplo.
há uma tendência, muitas vezes, de terceirizar a lavanderia, né? Então, se acha que, em dado momento, a terceirização da lavanderia vai resolver todos os problemas de custo dentro do hospital, seja economia de energia, seja economia da manutenção dos equipamentos, seja economia do enxoval, mas esse não é o métier da questão. É aí a questão da sustentabilidade, é a questão aí da economia e é a questão da versatilidade, né? Que isso os hospitais hoje eles precisam se conscientizar. Os grandes países aí fora, eles dificilmente usam já as questões de enxoval de tecido, né? Então tem essa configuração de descartável. Pergunto para você, tendo em vista essa contextualização, há uma dificuldade ainda dos hospitais se conscientizarem da necessidade de partir para os descartáveis, principalmente no que se refere aos enxovais vamos dizer, paramentas do centro cirúrgico, ou Vinícius, ou isso já é Olha, uma eu coisa acho. talvez consolidada? Não sei se fui muito bem claro. Não, não entendi sim, doutor Edson. Na verdade, o que acontece é o seguinte: toda mudança ela é difícil, né? Mesmo que seja uma mudança para melhor. E eu acho que hoje todos os hospitais eles estão conscientes que a lavanderia não é a melhor opção, tá? Tanto quando a gente vai para uma redução, quando a gente fala em custo, hoje já está comprovado que o descartável ele é mais barato os aventais em tecido que precisam ir para a lavanderia. Então, aí a gente já acaba uma discussão que fala, pô, estou trazendo um material que ele vai te trazer uma redução de custo e vai cair quase a contaminação cruzada, que é a grande dificuldade que vocês têm no hospital, ela vai ser muito menor do que com os tecidos. Então, o descartável ele gera uma economia para o hospital. Então, o que acontece hoje é a dificuldade da mudança. Então, hoje, conversando com os hospitais, eles já têm um processo que está ali há 20, 30, 40 anos rodando, né? Então, a gente vem conversando muito com os hospitais, mas hoje eu vejo que todos os hospitais estão conscientes que o descartável ele é a melhor opção. Né? Tanto quando você pega os Estados Unidos não é nenhuma opção ter mais a lavanderia. Né? Então, é uma questão que hoje o mercado ele já está indo para esse drive. Tá? Então, essa questão é só a questão da mudança, processos internos dentro dos hospitais para acontecer essa mudança. Desculpa, fechei meu microfone. Imagina. Obviamente, eu, como advogado e administrador hospitalar, tem algumas coisas que não estão dentro da minha prática. Mas, Uhum. independentemente disso, como eu já estive dos dois lados, a gente tem algumas familiaridades. Pergunto, hoje, dos hospitais que venham a adquirir esse seu produto, em especial essas questões das paramentas, os centros cirúrgicos e etc. e tal, queria dizer o seguinte: no que se refere à questão da sustentabilidade e resíduos, descarte disso, como é que funciona? Olha, isso é o grande ponto, tá? Porque existem os descartes nos dois pontos, tá? Tanto no tecido como no descartável. Então, o descarte feito hoje, um português mais claro, os hospitais eles fazem a queima desse produto, tá? Eles fazem um descarte para os responsáveis desse material e eles fazem a queima desse produto. Ele não tem a outra opção, tá? Então, o descarte é feito na queima mesmo. Agora, vocês já se preocuparam, talvez, em ter essa questão da logística reversa? Já tentaram imaginar alguma coisa nesse sentido? A gente faz um trabalho muito bacana, né? Porque hoje, quando a gente faz a produção desse material, ele não é um material contaminado, ele é um material limpo, tá? E hoje eu tenho uma parceria muito legal que é a Fuplastic, que é até meu vizinho aqui de fábrica. A gente hoje, todo o nosso descarte de material, a gente hoje, ele é triturado novamente, ele vira o PP, o polipropileno, e aí nós fazemos casas e containers, tá? A gente faz doação desse produto. Caso vocês tenham interesse, a empresa chama Full Plastic, tem alguns casos e alguns cases ali no site deles, falando sobre essa casa 100% sustentável, tá? É um projeto bem bacana que a gente vem fazendo, um projeto assim super verde, né? E hoje eu acho que da indústria hoje a gente é o único que tem esse cuidado, tá? E ainda mais com esse projeto super Queria, bacana que a gente tem. queria muito conversar com você e eles para que a gente pudesse desenvolver uma parceria em conjunto lá no sindicato sobre essa temática. Uhum. Voltando a esse ensejo, ô Vinícius, deixa eu te falar uma coisa.
Hoje, para que eu possa, na realidade, visualizar a importância dessa aquisição de descartáveis, entendo eu, salvo o melhor juízo também, que há uma economicidade, vamos dizer assim, de espaços físicos para a guarda desses enxoval, né? Porque provavelmente esses espaços podem ser diminuídos, até porque da versatilidade disso, né? Você poderia me explicar, para mim, que sou leigo, obviamente que tem uma série de pessoas que estão nos ouvindo, de que tem uma familiaridade maior do que eu, né? Mas como é que chega esse produto? É no saquinho plástico? É em caixa? Qual é a vantagem de você expor esse produto para mim, que quero comprar o seu produto, como que se refere à guarda isso no meu almoxarifado? Olha, até primeiro essa questão, o material descartável é um material muito volumoso, tá? Então, e hoje, como se diz, a bucha acaba entrando para o distribuidor, vamos dizer assim, para quem está fornecendo para o hospital. A gente hoje vem conversando e fala, putz, vamos fazer uma compra maior, a gente te entrega, consiga algum desconto. E hoje a grande dificuldade, hoje, olhando os números dos hospitais e conversando com eles, é o que eles falam, Vini, uma sala de cirurgia ela gera X de lucro para o hospital. E eu hoje, para tirar uma sala de cirurgia para virar um estoque, eu não consigo. Então, acaba gerando um business e aí acaba pressionando hoje a parte logística desse material. Né? Então, hoje, a gente atende o Brasil todo. Né? Eu brigo desde Norte, Nordeste e Sul, a gente faz toda essa distribuição. Então, hoje, o que impede hoje é a logística, porque o material ele é muito, muito volumoso, a cubagem é muito, muito alta. Então, voltando, a gente hoje tem dois tipos de embalagem. A gente tem os produtos nas caixas de papelão e a gente tem também os produtos em fardos, né, embalagem plásticas. Então, muitos hospitais, eles preferem até a embalagem plástica porque não tem o descarte do papelão. O papelão ele tem um processo, né, que gera um descarte Deixa eu necessário falar para uma fazer esse coisa para você. descarte. Desculpa. Claro. Você sabe que nós já tínhamos conversado em uma outra oportunidade e eu sou aquariano. Aquariano é uma raça Uhum. bendita, sabe? Você está falando aqui, ele já está pensando uns 3 anos-luz na frente. Eu te Claro. perguntei isso porque eu já imaginava, sem conceber essa pergunta, eu já imaginava que seria esse um grande questionamento das pessoas com relação ao estoque. Mas, Vinícius, o sindicato está a par aqui e, obviamente, coloca também à sua disposição. Talvez, não sei se a ideia seria essa, a gente tentar, que essa é uma coisa que nós conversamos recentemente, agregar alguns hospitais e fazer dos mesmos como se fosse uma grande cooperativa para que tivesse um único distribuidor que num raio, sei lá, de 100, 150 quilômetros, né, pudesse abastecer isso. Há essa viabilidade? Olha, sim, né? A gente tem hoje acontece muitas compras emergenciais, tá? Então, e hoje é o que eu falo, principalmente quando o comprador ele é um efeito dominó, né? É um quebra-cabeça, porque às vezes acontece e o hospital ele tem um fluxo de pessoas que, exemplo, dengue. A época da dengue, o hospital que tem 100 pessoas por dia, ele vai para 400, 500 pessoas. Então, o público, ele é um público muito instável, ele sobe e desce toda hora. Então, é difícil até para quem gere o hospital, para quem faz as compras desse material, mesmo que pegue algum histórico de passado, ele é difícil porque tem essa variação muito grande. Né? Então, o que acontece? Às vezes pode ter uma falha humana do pessoal do almoxerifado, uma falha de sistema, fala, olha, acabou o avental. Né? Acabou o avental, bate em compras, o comprador sai desesperado, ele liga, por exemplo, um cara de Goiânia, não vou nem tão longe, ou Brasília, preciso de avental para hoje porque senão esse material, senão os médicos não vão trabalhar. Então, hoje, a conversa que eu tenho muito com o meu time aqui, e que a gente vem fazendo um bom trabalho, com o time de logística e o time comercial, é a gente ser transparente no quando que vai chegar e quando vai chegar esse material, porque se tiver uma falha, principalmente não só nos descartáveis, mas em medicamento, em tudo, o hospital para. A nossa responsabilidade aqui é muito alta. Então, e aí o que acontece? O material, exemplo, um avental que custa R$ 2, né? A gente consegue vender a R$ 2 ali algum distribuidor. O distribuidor local, na hora da urgência, o hospital não vê preço, né? Então, e o que eu falo, isso acontece direto, né? Então, hoje é necessário sim ter esses distribuidores locais e que conseguem fazer a entrega ali em menos de 24 horas ou entrega imediata.
porque tem várias falhas no sistema, falhas humanas, falhas de sistema, gestão de processo de gente, então é difícil e precisa, sim, desses distribuidores locais. Eu estou me surpreendendo aqui que já há várias perguntas no chat, mas eu queria pedir a todos que estão fazendo as perguntas, que eu não estou esquecendo as perguntas, não, vou fazer já, só para concluir aqui os meus raciocínios junto com o Vinícius. Vinícius, deixa eu te falar uma outra coisa. É, voltando a essa questão, não sei, eu estou à disposição de você, eu tenho um parceiro lá, que a gente depois pode trocar uma ideia, mas talvez pense nisso, um aplicativo onde pudesse contabilizar o cliente seu, ele ter o aplicativo e ele controlar o estoque pelo aplicativo e acionar você. É uma coisa interessante. Pensa nisso, depois a gente pode trocar Tem uma muitas ideia a respeito startups que disso. vêm fazendo isso, viu, doutor Edson? Muita startup, Oi? tem algumas startups que vêm fazendo esse processo, né? Algumas já até vieram conversar com a gente, mas ainda não nada um projeto É, muito é, projetos, né? Nada que ainda está sendo que é, está em prática, mas a é, gente está apto e pronto para isso, tá? Acho que é muito bem-vindo é. essa conversa, assim. Mas acho que essa referência de distribuidores é uma boa sacada. Deixa eu te falar uma outra coisa, meu amigo Vinícius. Além Claro. de luvas e descartáveis, qual outro produto da sua linha aí que você podia passar para os nossos A gente, ouvintes? hoje, deixa eu até pegar aqui que eu fiz uma anotação. Hoje a gente, a nossa fabricação, tá? A gente começa com toucas e propés, né? Que é o básico. Aí a gente entra nos aventais, né? Que a gente tem o avental cirúrgico estéreo, nós temos o avental de laminado e o avental descartável, tá? A diferença entre esses três, para o pessoal, a gente tem o avental cirúrgico, ele é um avental feito em SMMS, tá? Que são várias camadas de TNT, para resumir. Nós temos o avental laminado que tem o TNT, o tecido não tecido, junto com uma camada de plástico, tá? Então, ele é 100% impermeável, né? E aí a gente tem o SMMS, ele é hidrorrepelente, que é a grande dificuldade e a grande briga hoje que a gente vem conversando nos hospitais. Porque muitos hospitais hoje, eles acreditam e acham que o SMMS é um avental impermeável. Só que hoje o avental impermeável, o hidrorrepelente, a água ela bate, o sangue, né? Ela bate e desliza. Ela realmente não entra. Mas se o material fica parado, ele começa a pingar, porque ele não tem o plástico, tá? E o avental descartável é um pouco mais para enfermaria, né? Para primeiros cuidados ali. Então, esses materiais eles são divididos dentro dos hospitais, como enfermaria ou centro cirúrgico, tá? Então, é esse material. Nós temos também as máscaras descartáveis, né, que foi o nosso primeiro produto, e nós temos a PFF2, que é a N95, KN95. Isso, na verdade, é o mesmo produto, né? A gente conversa muito com os hospitais. A PFF2 é a máscara que é fabricada no Brasil. N95, as máscaras que são fabricadas nos Estados Unidos, e a KN95 que são fabricadas na China, mas é o mesmo produto, tá? Para vocês, quero N95, quero PFF2. A diferença que tem é onde ele é fabricado. Tá? A gente tem Meu com esse segmento, é, o meu segmento, ele tem interesse, né, em outras oportunidades, por exemplo, criar um grupo de compras, né? E esse grupo de compras fosse talvez a solução de uma quantidade maior na aquisição e que, obviamente, houvesse a oportunidade de ter notas fiscais direcionadas. Existe esse processo? Vamos imaginar que amanhã 4 hospitais querem comprar uma quantidade, se uniram lá e querem comprar uma quantidade enorme de você. Olha, Vinícius, eu pediria aí para o Guilherme, que está me ouvindo, dar uma olhadinha para mim se nós temos algum problema técnico com relação ao Vinícius. Eu estou perdendo o Vinícius aqui no online, mas ele deve estar me ouvindo. Faz um sinal para mim, Vinícius, por favor, está Estou me te ouvindo? ouvindo, Ok, estou te tá. ouvindo. Então, o que que acontece? Esse fato de se comprar 4 ou 5 hospitais conjuntos, né? Obviamente, a maior quantidade tem um preço melhor, razoavelmente, e existe o fato desta compra, dela não pode ser em nome de uma única entidade. Teria que ser notas fiscais específicas. Existe isso, Vinícius? Sim, hoje existe também, eu digo, algumas startups de compra,
tá? Que se juntam com alguns hospitais. Eu não tenho, assim, vamos dizer assim, um bom feedback, tá? Hoje as startups que vêm fazendo isso não vêm fazendo um trabalho bacana, porque eles apertam muito o fornecedor, eles não olham exatamente a qualidade desse produto, e aí eles fazem, juntam, né, essa compra e aí fazem as distribuições em alguns CNPJs. Isso não tem problema nenhum, tá? Isso já acontece, mas eu hoje acho que é um mercado que tem uma opção, tá? Tem um gap aí para fazer esse trabalho, mas hoje tem muito. O que às vezes que é um produto de 20 gramas ou 30 gramas no hospital X não é no hospital Y. Então, os hospitais precisam estar muito bem alinhados para fazer esse trabalho, tá? Principalmente a equipe técnica. Em São Paulo tem o GAFO, né, que faz a homologação das indústrias para atender alguns hospitais, que faz um trabalho muito bacana. Até dar um parabéns aí para o pessoal que faz essas visitas. E eu acho que é algo que precisa cada vez mais serem feitos, tá? É visitar a fábrica, ver como que é essa produção, como que é feito, como que está sendo as condições dos trabalhadores. Eu acho que isso é um ponto principal, que aí eu acho que essa gestão de compras tem que fazer para garantir a qualidade desse material nos hospitais. Eu acho que não é só nem Eu acho preço. que eu acho que isso é fundamental. Me diz uma coisa, eu sou um dos precursores, né? Como advogado, eu fiz parte da CTPR, aqui regional, quando da criação da NR 32, né? E atuo muito nessa área de segurança e medicina no trabalho, e sempre há novidades nesses aspectos voltados à segurança patrimonial. E nós já tivemos alguma época aí a questão da incrementação das agulhas eh, retrátil, né? E agora, recentemente, há uma discussão grande com relação a ter os descartáveis, né? Algum registro no Ministério do Trabalho. Você está a par disso? Como é que anda Olha, isso? Se essa parte de existe ou agulhas a não gente essa não trabalha notícia? muito, tá? Não está no nosso métier do dia a dia, então não sei muito como que está. Aumenta, Vinícius, aumenta para mim um pouco mais o seu volume, por favor. Tá me ouvindo? Aí agora sim, pois não. Essa parte de agulhas, a gente hoje não trabalha, tá? Eu sei que é um Não, não, mercado eu muito. só apenas usei agulhas como referência, até Tá, porque, na época, houve a obrigatoriedade de se comprar essas agulhas com recado, ponto. Isso foi uma certo. regulamentação. Logo em seguida a isso, há um comitê no Ministério, né, que eles tendem a criar, todo equipamento de proteção individual tem um registro lá no Ministério do Trabalho. E há Sim. aspas, um lobby, né, vamos dizer assim, para que se crie esse registro também do descartável. Você já ouviu isso? Ah, sim. Isso aí a gente vem comentando muito e eu acho que tinha que ser isso para ontem, tá? Na verdade, a gente hoje, quando vai para o avental cirúrgico estéreo, né, que ele sai do grau 1 da Anvisa e vai para o grau 2 ou grau 3 de produtos, ele exige o CA e o Inmetro nesses produtos. E hoje, nos aventais descartáveis, que é um grande volume, isso não tem, tá? E é o que eu falo. E hoje é, é uma briga, porque hoje a Anvisa, o pessoal da saúde está querendo colocar, só que os grandes hospitais também não querem, porque o preço ele vai subir 40%, 50%. Né? Porque ele vai eliminar todo mundo hoje, que eu brinco que é o fundo de quintal, que não estão preparados, e aí vendem para alguns distribuidores, os distribuidores colocam uma Anvisa X ou Y e fazem toda essa parte que não é certa no mercado. Às vezes pega, por exemplo, a gente teve um caso agora recentemente dos aventais laminados, que a gente até entrou em contato com o Ministério da Saúde, que olha, o mercado, o mundo é pequeno, né? A Full Plastic chegou alguns aventais laminados, amarelos e azuis, no mercado nacional, que estavam vencidos no Porto de Santos, né? E aí esse material começou a ser vendido no mercado nacional. Né? E esse material era para ser destinado a Full Plastic, para ele triturar e fazer casas. E eu falei, putz, o que esse material está fazendo? Ah, o Bruno falou, pô, o pessoal ia fazer a doação desse material, acabou não acontecendo. E esse material entrou no mercado do dia para a noite. Né? Então, o pessoal às vezes coloca uma etiqueta de um outro fabricante, ou X ou YZ. Então aconteceu, e aí acontece por quê? Porque é apenas um Anvisa, né? E hoje, quando a gente entra de CA e Metro, a gente teve agora o pessoal fazendo a validação das nossas PFF2, eles são assim, muito criteriosos e tem que ser. É o que eu falo hoje com a nossa equipe técnica, né, com o Antônio e com a Larissa,
eles assim atormentaram muito a gente, mas é algo que precisa ser feito, né? E hoje tanto Larissa, tanto Antônio fizeram um trabalho muito bem feito lá com eles, mas isso precisa ir para ontem nos aventais descartáveis, tá? Para ontem. Muito bem. Aí até porque é uma segurança de qualidade, né, Vinícius? Sim. Isso garante efetivamente para que não haja essas importações inescrupulosas e tampouco essas coisas de fundo de quintal, né? Acho que É realmente é difícil, né? importante. Hoje, quando você vai para a indústria de confecção, né, que é roupas, aventais, então eu digo, é cada buraco que às vezes a gente vê o material sendo fabricado que é muito complicado, né? Então, Sim, e aí você, putz, pessoal que não é registrado, então impostos e afins, e isso acaba interferindo diretamente no preço, tá? muito bom. Bom, eu queria a partir de agora, então, abrir aqui o chat para que todos possam começar a fazer as suas perguntas aqui para o Vinícius, que ele está aqui à disposição, né, das perguntas. E eu vou aqui já fazer a primeira para você, Vinícius. Você está me ouvindo bem aí? Faz um sinal Estou de te ouvindo. positivo que eu estou com problemas de áudio seu aí. Legal. Eu recebi aqui uma pergunta do André Almeida. Ele põe assim: quando possível, será falado sobre os dispositivos cirúrgicos descartáveis? Eu acho que isso aqui é fato consumado. Nós falamos a questão dos Isso. dispositivos descartáveis, falamos dos aventais. Eu peço aí para o André, se porventura quiser que complemente isso, coloque no chat, porque me parece que a gente já contemplou essa sua pergunta. Se assim não for, você, por gentileza, está aberto o chat para que você faça novamente. A Cristiane Jimenez Lima, a Medway é fabricante brasileira de artigos de uso único? Não entendi muito, mas fica à vontade, o Isso, na Vinícius. verdade, é a parte de descartáveis, né? O EPI, né? Hoje a gente faz, Tá. hoje a gente é fornecedor e fabricante, tá? De não tecidos. Talvez é a pergunta aqui que também tem embaixo, que é a questão hoje a gente não fabrica o tecido não tecido, tá? Hoje a gente compra. Hoje existem dois grandes fabricantes no Brasil que são 100% laudados, que hoje eu garanto, e hoje por trabalhar muito com a indústria farmacêutica, tá? Que tem uma rastreabilidade de lotes muito forte. A gente hoje é Berry e Fitesa, a Berry que virou Magnera agora, e a Fitesa que são dois grandes fabricantes, tá? E aí, quando você vai para preço e qualidade, você tem inúmeras opções, né? Você tem as opções tanto de Paraguai, que tem a Mega, que hoje não tem uma qualidade excelente, não é um produto 100% laudado, e tem os materiais chineses, que vêm, que eu digo, a China ela vende tudo, né? O que, que você quer comprar e como você quer comprar. Então, é aquela diferença que eu falo, principalmente a Mega tem um bom material, mas eu vejo, assim, quando você pega um 20 gramas Berry, 20 gramas Fiteza e um 20 gramas Mega, a diferença é muito grande desse material. Né? Então, Muito bom. é uma grande dificuldade que a gente tem hoje. Muito bem. Eu queria já desde já mandar um grande abraço para o meu amigo Maurício, que está assistindo aí. Maurício Almendo, grande abraço para você. Deus te abençoe. Há muito tempo eu não o vejo. Estou aqui sempre à sua disposição. O Fernando Azevedo Reis. Vinícius, você acabou de dizer que por enquanto vocês estão comercializando direto com a classe médica. Não lembro disso, mas vamos lá. Vocês não têm interesse em parceria com distribuidores? Não sei se é isso, meu amigo Fernando. É a minha amiga Fernanda. Desculpa, Fernanda. Desculpa. Não, Além hoje de a gente, eu vou dizer, ficar. 90% das nossas vendas são direto com os hospitais, né? Até para a gente ter uma logística muito bacana e hoje conseguir fazer esse atendimento, que eu brinco que a gente atendeu muito a indústria alimentícia, né? Então a indústria alimentícia tem muito, são muito espalhados em lugares de difícil acesso e a gente acabou aprendendo como fazer esse trabalho. Então, hoje tem alguns distribuidores que a gente vem fazendo sim, mas a gente vem com muito cuidado para escolher esses distribuidores, né? Porque hoje, se a gente coloca 3, 4 distribuidores no Nordeste, o que, que acontece? Eles acabam brigando entre si, tá? Então a gente hoje vem conversando, entendendo qual o mercado que ele atua, como ele atua. Então a gente hoje vem passo a passo muito pequeno, crescendo bem sólido, porque é um mercado hoje que tem uma grande dificuldade, né, nos recebimentos, repasses de governo, planos de saúde, porque qualquer problema no fluxo de caixa machuca a gente diretamente. Né? Outra coisa aqui, Vinícius, eu tenho aqui uma pergunta da Cristina Gimenez, né, Lima.
Uhum. Os fornecedores dos não tecidos são empresas nacionais? É isso que eu falei, né? Hoje tem dois grandes fabricantes aí que são fortíssimos e trabalham muito bem, que é a Magnera e a Fitesa, tá? Mas hoje todo o meu material hoje que a gente fornece é 100% comprado no mercado nacional. Entendi. Deixa eu ver aqui mais uma. Como vocês garantem a logística reversa das embalagens dos produtos descartáveis? Caixas de papelão ou fardos plásticos? Isso aí Ô, é Vinícius, viu, Vinícius? Estão falando para mim que eu não ia falar para você, mas eu acho que todo mundo está dizendo aqui que a sua câmera está roxa. Realmente eu ela está no tentei Brasil inteiro, ela está eu, roxa. Mas vamos tocar o barco, senão a gente perde o caminho. eu tentei fechar Deixa e ela abrir roxinha novamente. mesmo. O que não pode é perder você aqui, mas vamos lá. Vamos lá, Deixa deixa eu aí, ver se deixa aí. Mexe não. Deixa assim, deixa lá. Aí agora voltou. Fica aí. voltou. Deixa Ok, aqui, deixa roxa mesmo. Importante é estar ouvindo você. Vamos lá. e vai Como embora. vocês garantem a logística reversa das embalagens dos produtos descartáveis, caixa de papelão, fardos de plástico? Tá. E a pergunta eu já tinha feito, viu, Fernanda? Mas eu quero que complementar a sua, instigando o Vinícius aí. Vinícius, é aquilo que nós conversamos, né? Boa parte das pessoas vão questionar e eu não cheguei a ver isso pessoalmente, mas eu vou fazer questão de fazer uma visita para você aí. Pode marcar aí, eu vou fazer uma visita aí na tua empresa. Combinado. Eu queria ver essa questão do armazenamento, né, cara? Porque eu acho que é um volume muito grande de coisas que vai tomar espaço dentro do hospital, né? Então, essa talvez seja uma preocupação, mas não vamos colocar essa preocupação de utilização do espaço no foco, que eu acho que tem que imaginar, e isso nós já passamos anteriormente, eu tenho uma experiência por questões éticas, não vou dizer aqui a entidade, que na época das questões das máscaras, nós fizemos um convênio e compramos um container de máscara, né? Que veio da China, ponto. Tá? E era a máscara, meu amigo, que encheu um pavilhão, tá entendendo? Então, Nossa, são coisas que o que vale realmente é a questão de mercado, né? Mas por isso que eu falo ainda do fato de que estes devam se aglomerar para tentar fazer uma questão de logística de abastecimento mais saudável, ponto. Mas não obstante a isso, tem essa questão do descarte da caixa de papelão, que é um fator. Você já tinha citado anteriormente que parte dos seus clientes muitas vezes já questiona para que venha em fardos de plástico, né? Quer isso. complementar isso? Não sei se a gente A gente está hoje chovendo tem no molhado. Não, hoje a gente tem parcerias com cooperativas locais, né, e recicladoras para fazer esse trabalho, né? Não, a gente é exigido isso, né, pela lei, então a gente faz todo esse trabalho junto, né? Então o caminho é esse, tá? A logística reversa ela é junto com recicladoras e cooperativas locais. Mas Então você chega a fazer o recolhimento disso, cara? não, aí a gente sugere junto com os hospitais, né? A gente passa e caso eles tenham Entendi. necessidade, e a gente Tá. faz isso, tá? Mas são Porque pouquíssimos casos. tem a possibilidade. Eu tenho a minha área é essa questão de gestão de resíduos, por isso que eu li a FACE, né? Hum, Há um tempo atrás, nós tínhamos em um hospital no qual eu administro, até a compactadora de papelão, né? Então, isso reduz realmente, significativamente a questão do descartável em si, principalmente do papelão. Deixa eu ver se temos mais alguma pergunta aqui, Vinícius. Falamos aí. Vinícius, deixa eu te falar uma outra coisa. Está aberta aqui as perguntas se alguém queira fazer mais. Vinícius, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, a sua empresa fica aqui em São Paulo, você disse que fica aqui perto da USP, é isso, né? É isso? E Da fica USP? na Raposo Tavares, ali em Cotia. Ah, tá. Muito bem. Esse abastecimento hoje, quando a gente fala em sistema de emergência, porque eu sempre falo em todas as entrevistas que eu faço, aulas que eu dou, né? Que o hospital é outro mundo, né? As pessoas não sabem o que é o hospital. As pessoas Exatamente. deveriam imaginar entrar num hospital, entendeu? Porque eu adoro. Eu estou há 40 anos nisso e fui lá que eu perdi todos os meus cabelos, entendeu? Porque o hospital é uma coisa diferente, as pessoas não têm ideia o que é um hospital, né? Então, essa Não. questão de que acabou e eu não sabia que acabou e agora eu não sei o que eu faço,
é todo dia, é toda hora, né? Então Exato, vai ser exato. esse negócio mesmo, acabou. E agora? Não tem para entrar no centro cirúrgico. Essas questões de apaga e incêndio, como é que vocês têm administrado isso? Haja vista que vocês têm uma sede em São Paulo e pode ter uma ocorrência dessa lá em Ourinhos. Eu, quando dava aula em Ourinhos, eu ia de avião até Londrina, que é mais fácil para mim, cara. Aí descia lá em Londrina, pegava um carro para ir para Ourinhos, porque você vai de carro, é 6 horas de viagem, né? Então, essa questão de logística é absurda, né? Então, nesse caso de apagar incêndio, como é que vocês trabalham? Olha, a gente tem alguns carros, né, que a gente consegue às vezes socorrer os hospitais, né, e a gente tenta fazer o máximo possível, né? A gente tenta ser o mais transparente com o comprador, né? E falar, olha, a gente consegue te entregar em um dia, 2 dias, 3 dias. É, e aí é uma conversa de o que eu falo, é negociação por negociação, né? E dia por dia, né? Porque às vezes a gente tem um carro, exemplo, saindo para Santa Catarina hoje à tarde, né? Um exemplo. Olha, acabou o material que você consegue me entregar, mesmo que seja amanhã no feriado? Olha, acabou ocasionando da gente ter um carro descendo para o sul e a gente consegue fazer essa entrega. Então, Ah, não tem um padrão, tá? Não tem um padrão definido, entendi. depende muito da parte logística e valores da compra, né? Então, o Tá, valor entendi. ajuda muito, um valor mais alto, a gente consegue fazer, talvez fazer um carro dedicado para fazer essa entrega. Então, uma negociação olhada uma por uma para ver o que se consegue ser viável ou não. Tá. O segmento ao qual eu sou responsável, Fernando, eu vou te dar a palavra já, 2 minutinhos. É, o segmento ao qual eu atuo, que é o segmento das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, ele tem características adversas, né? Somente a questão de custeio para seus atendimentos, a questão da política do SUS e etc. e tal. Mas está aqui nos assistindo, né? Uhum, Vários hospitais e clínicas bacana. clínicas Uhum, de menor porte, obviamente, né? Que tem alguns procedimentos, seja eles na área veterinária, seja eles na área dermatológica e assim sucessivamente, né? É, essa questão do pequeno cliente ou do fornecimento de pequena monta, como é que funciona aí? Qual é a linha de atuação de vocês? desculpa, você pode repetir novamente, doutor Antes? Ó, seguinte, o meu segmento é as entidades filantrópicas, hospitais Certo, filantrópicos, santas casas, etc. São, na sua maioria, são pequenos hospitais, médios hospitais e grandes hospitais, ponto, tá? correto. Só que aqui na nossa sala, nós não estamos falando só para o segmento filantrópico, estamos falando Perfeito, também para o segmento privado. E deve ter aqui na sala alguém que nos ouve, né? Que ele tem uma clínica, tem às vezes um pequeno hospital. O que eu estou perfeito. perguntando para você é como é que funciona, qual é a tua estratégia para abastecer pequenos estabelecimentos, quiçá uma clínica oftalmológica, uma clínica Perfeito, perfeito. veterinária, que não tem um consumo do produto descartável, tal qual um hospital. Como é que você tem esse trato? Hoje a gente faz um trabalho bacana em São Paulo capital, tá? A gente hoje consegue atender uma demanda pequena, porque aí a gente está na nossa, eu digo, na nossa rota, né? Todos os dias. E aí, quando algo fora de São Paulo, a gente sugere alguns distribuidores que ele possa trabalhar, que ele possa fazer essa compra, né? Até porque às vezes Tá, alguns pedidos muito fracionados, né? Três caixinhas de máscara, um pacote de avental. Então, isso para a indústria aí acaba dificultando um pouco, né, esses pedidos picados que a gente fala, né? E aí a gente faz a tá. indicação de algum distribuidor que consegue atender ele no local. Então vamos dizer assim, se eu estou correto nisso, até para deixar isso bem claro. É, Quando é pequeno porte, você deve ter aí um call center de pedidos e aí depois há uma linha de abastecimento, tal. Você tem uma logística de abastecimento, o cara faz todos os produtos lá e vai dividir todos esses, é isso, né? É Exatamente, isso. exatamente. É. Tudo bem. Estou recebendo aqui uma pessoa que deve ser da sua praia, da sua família, a Ah, Maria sim, Cecília Celidônio Degani. Deve ser exato, alguém exato. aí que está elogiando a sua fala, tá? Mas manda um abraço para ela. Um Ô, beijo, mãe. Fernanda, é a sua mãe? Exato, exato. Dona Maria, esse menino vai longe, viu? Grande abraço para a senhora. Eu arrumei aqui um grande companheiro, graças a Deus.
Fernanda de Azevedo Reis, poderia abordar um pouco mais sobre a garantia da sustentabilidade desses produtos, considerando que são descartáveis? Não sei se acho que nós já falamos nisso, Vinícius, mas vamos lá tentar Hoje, ajudar a Fernanda aqui. a gente hoje, o mercado ele vem trabalhando muito no TNT biodegradável, tá? Eu acho que o que ano passado, se eu não me engano, lançaram um TNT biodegradável, né? Mas ao mesmo tempo, depois com muitos laudos, ficou aquela briga se ele era realmente biodegradável ou não, tá? Então o material descartável ele pode ser sim sustentável, tá? Ele tem que ser usado com assim, a responsabilidade, né? E saber o porquê e como e o porquê precisa ser usado. E a gente hoje tem a questão hoje que vem evoluindo muito, principalmente nas máscaras cirúrgicas, que a gente vem trabalhando muito com os hospitais, que eles têm um viés na cabeça que as máscaras precisam ser grossas, que as máscaras precisam ser pesadas, né? E hoje a gente vem ao contrário, né? Porque hoje os fabricantes eles vêm cada vez mais otimizando essa parte das máscaras descartáveis, que é algo que a gente vem conversando muito com os hospitais, que é uma gramatura um pouco menor, um pouco mais fina. Só que isso ela não interfere na questão na proteção do profissional, né? Que é os laudos de bactérias, os laudos de partícula. Então, o que acontece hoje é cada vez mais ir reduzindo, não vou nem dizer a gramatura, tá? Mas a espessura desse material. E aí ela acaba, aí você tem uma redução desse material. Então, eu acho que tem dois caminhos: é a tecnologia do tecido não tecido e junto com esse tecido, o tecido não tecido biodegradável. Então, é esse caminho que a gente vem trabalhando, tá? Ô Vinícius, você me corrige se eu estiver falando uma abobrinha, tá? Essas máscaras as quais você faz, a gente está falando muito das questões de contato de riscos biológicos, ponto, tá? Sim, correto. Mas há outros processos que são os contatos químicos, né? Tal qual os Perfeito. outros tipos de máscaras que você recebe aí, dentro que você faz. Não obstante a isso, obviamente, temos as máscaras que devem ser utilizadas na área de manutenção, tipo, sei lá, pintura de equipamentos e outros produtos químicos, né? Essa linha de outros tipos de máscaras, aspas, EPI, fecha aspas, EPI, você também tem essa abordagem em outras linhas que não sejam riscos químicos e biológicos, cara? A gente tem a máscara PFF2, né? Que ela atua exatamente nesse quesito, né? A gente tem, hoje a gente não tem, que é a máscara PFF2 com válvula, né? Que é muito usado na indústria química, mas a gente tem a PFF2 tradicional, que hoje a gente, junto com a 3M, somos os únicos, se eu não me engano, tá? Mas isso era uma informação nossa de 3 anos atrás, que hoje tem a PFF2, existem dois tipos, né? São as três painéis, que é aquela áurea famosa da 3M, né? Que é uma camada aqui, uma na frente e uma embaixo, e tem a bico de pato, que vocês devem escutar bastante na pandemia. E hoje a gente, junto com a 3M, é um dos únicos fabricantes com CA e metro desse material no Brasil. Então, esse material ajuda muito na proteção. Né? É um material hoje que tem 5 camadas, ela tem duas camadas de elemento filtrante, então ela realmente protege muito mais o profissional, que é usado muito nos centros cirúrgicos também. Ô, Vinícius, deixa eu te falar uma coisa. Concentra-se a tua industrialização e o teu portfólio só em São Paulo ou você tem os representantes em outros estados do Brasil? Hoje a gente tem uma equipe interna muito forte, tá? A gente tem alguns representantes sim, espalhados no Brasil. E hoje a gente vende, felizmente, para todos os estados do Brasil. Hoje não tem nenhum Legal. estado que a gente não vende, tá? Hoje a gente está presente em todos os estados. Legal. Temos uma resposta aqui do Martin. Esse Martin deve ser da sua empresa ou ele te conhece. Ele pôs assim: vocês exportam para a Argentina ou vendem somente para o Brasil? Quizás seja o meu amigo Martin da Argentina. Queria já parabenizar os hermanos, se porventura está nos assistindo, que seria para nós uma honra. A gente já está extrapolando aqui a base territorial, até porque eu estou também fora de São Paulo, né? Eu estou aqui no litoral de São Paulo. Então, eu queria já desde já agradecer aí o Martin estar nos privilegiando aí. Vamos ver se a gente responde para ele, Vinícius. Vocês exportam para a Argentina ou vendem somente para o Brasil? Onde posso ver o catálogo? Aí, já arrumou cliente, já tá bom a propaganda aqui, hein, Vinícius? Vamos lá. Exato, Dona Maria exatamente. Cecília, a senhora vê aí que o menino não é fraco não, hein?
Hoje a gente vem trabalhando muito no território, no Brasil, tá? A gente hoje vem com algumas conversas, principalmente para exportar o nosso produto, né? Onde a gente hoje está tendo a dificuldade aí da China com as taxações e afins, mas hoje a gente está dando um passo de cada vez, porque eu vejo um potencial muito grande para essa exportação de material, tá? Mas hoje a gente hoje vem crescendo numa velocidade muito rápida, né? Então hoje eu acho que a primeira coisa é fazer a lição de casa, estar muito bem estruturado internamente para depois fazer essa exportação. Acredito que esse ano isso não deve acontecer, mas 2026 ou no máximo 2027 a gente começa com as exportações sim. Né? É um produto que hoje é utilizado no mundo inteiro, né? Então a questão nossa é hoje conseguir produzir barato, né? E com certeza a gente vai estar competindo com China, né? Então, a gente cada vez ser mais automatizado, processos muito bem definidos para a gente conseguir fazer esse trabalho e ser competitivo na ponta, né? Muito bom, Vinícius. Eu queria, desde já, parabenizar você, agradecer por você ter dado a oportunidade para que a gente pudesse bater esse bate-papo aqui. Como eu disse para você, às vezes as pessoas, quando eu entro em contato, as pessoas falam, vou falar com o doutor Edson, vou falar com o presidente do sindicato. Deve ser uma coisa muito formal. Aqui não tem formalidade, aqui é um bate-papo, porque eu acho que a gente tem que ser parceiro e a gente tem que falar o comum que as pessoas têm que entender, né? E saber por que que nós temos essa amizade. Então, queria deixar claro aqui para todos aqueles que estão na sala que o sindicato possui em seu link no seu site www.sindosfil.com.br uma aba lá que chama-se Clube de Parceiros. E lá nesse Clube de Parceiros, tá lá todos os parceiros, inclusive a Medway também está lá, né? E obviamente vocês têm acesso ao site deles, né? E quem for filiado ao sindicato tem alguma vantagem. O Charles Inácio me pergunta aqui o seguinte, meu nobre Vinícius, como os hospitais podem se preparar melhor para evitar a escassez desses materiais? Pergunta difícil, hein, Vinícius? Vamos lá. Isso aí eu gostaria de jogar, onde meu time comercial gostaria de ter essa resposta todos os dias. Até mandar um abraço para eles, para a turma lá, para o pessoal, para o João, para o Léo, para o Vinícius, para a Meg, que vem fazendo um trabalho muito bacana. Mas o ponto hoje é o que eu falo, né? É aquele quebra-cabeça, que é a grande dificuldade, né? Falta de espaço nos hospitais, até pelo entender um pouco o business dele, né? Que é uma sala de cirurgia vai trazer um retorno financeiro muito melhor do que um estoque, um almoxerifado. Mas acho que a única resposta que eu tenho é o hospital ele ser muito ser um parceiro do fornecedor, né? E não aquele arranca-rabo de preço, né? Fala, olha, tenho aqui a R$ 2, o avental está R$ 2, o que você consegue? E ele vai espremendo cada vez mais o fornecedor, que aí isso dificulta, né? A gente hoje trabalha com as margens muito apertadas, e eu acho que para evitar a escassez, e a gente sabe que vai ter emergência, não vai acabar a emergência de compra, mas é os hospitais e os nossos parceiros cada vez mais estarem com a gente, né? Porque aí a gente consegue se desdobrar ali e fazer algum milagre que eu falo que tem que fazer uns 2, 3 por dia. Queria não só passar para o Vinícius, mas passar para todos aqueles que estão nos ouvindo, que eu também dou aula num curso de pós-graduação de gestão hospitalar. Aliás, se os senhores ingressarem lá no nosso site, tem um curso de pós-graduação em gestão hospitalar, lá na Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, no qual eu sou professor lá. Estão abertas lá as inscrições para que os senhores possam fazer isso. E eu queria só colaborar aqui, se o Vinícius me permite, o Charles, é assim, como pode se preparar? As entidades têm que se preparar com o problema que a gente chama de gestão, ponto. Se as entidades começarem a fazer gestão adequada, elas têm todo o processo do mundo para não levar prejuízo. A partir do momento que elas não fazem gestão, não têm condições de ter, obviamente, sucesso nas suas empreitadas. Até porque a saúde, ela lida com o início e com o fim da vida, ponto, tá? E todas elas não têm tempo para resolução, é agora, tem que ser agora, tá nascendo, tá morrendo. Então não dá para você pensar. Então o que a gente precisa saber é gestão, ter controles, ter como fazer. Então,
A hora que se chegar nesses processos, tanto o fornecedor como aquele que, na realidade, produz, eles terão, assim, uma sobrevivência ad eterna. Agora, quando não tiver isso, meu amigo, infelizmente vai acontecer isso. Peca este fato, né? Quando nós fazemos lá o nosso curso de gestão hospitalar, a gente colocou para dar aula pessoas que trabalham em hospital, o cara que sente na ferida o que que acontece. Então, eu vou dizer para você isso, porque, por exemplo, eu estou 40 anos nesse negócio, então eu já sei o que que eu canso de falar todos os dias e os caras não obedecem. É que nem filho perdido na estrada, entendeu? A gente fala, fala e não obedece. Mas valeu. Vinícius, tá na hora aí, cara, de você vender o seu produto. Tá? Põe aí à disposição o seu e-mail, por favor. Faça aí as suas considerações finais. Aproveita o ensejo que você está agora, não só em São Paulo, no Brasil, quiçá internacionalmente. Estou escrevendo aqui o e-mail do nossa equipe comercial, nosso telefone e fazer uma propaganda já para vocês aí também. Bom, vocês podem entrar em contato com a gente hoje está preparado e vamos ser muito transparentes, o que, que a gente consegue fazer, o que, que a gente consegue atender, quais são os materiais que a gente pode atender vocês e quais são as necessidades. A gente como fabricante, né, que é a grande dificuldade que eu vejo nos hospitais e nas clínicas e laboratórios, é montar um material que atende a sua necessidade, a gramatura, tamanho, então a gente consegue fazer, vamos dizer, produzir o material que vocês precisam, tá? A gente hoje tem essa flexibilidade, a gente hoje tem grande escala de fabricação, então somos 100% laudados, vistorias, fiscalizações, material de primeira qualidade, e a gente hoje vem fazendo um trabalho muito transparente e muito claro com esse mercado que precisa da gente, né? É um mercado carente, um mercado com poucos fabricantes hoje na indústria nacional, e a gente hoje vem fazendo um trabalho muito sólido que reflete muito no nosso crescimento que a gente vem tendo, né? Então, principalmente aí com os grandes hospitais, a gente não escolhe o tipo de hospital, tá? A gente atende desde grandes, médios e pequenos hospitais, a gente trata todo mundo igual e vem trazendo e a gente hoje como fabricante vem para trazer um saving para o hospital, trazer um material, talvez não um preço, mas eu consigo trazer um material com melhor qualidade, consigo te fazer com uma logística um pouco mais rápida, porque a gente hoje é um trabalho junto com o fabricante e junto com a pessoa que atende, que utiliza esse material, tá bom? Então, pessoal, entre em contato com a gente, o que vocês precisarem, orçamentos, cotações, amostras de produtos, a gente hoje está apto e pronto para atender vocês. Muito bom, muito obrigado, viu, Vinícius? Agradeço muito a você, agradecer aí essa parceria nossa, mandar um abraço lá para a dona Maria Cecília, pedir desculpas aí pela minha brincadeira, mas é com todo respeito que eu devo à senhora, tá? Agradecer imensamente você ter essa parceria conosco, viu, Vinícius? Fique à vontade aí para a gente fazer esse encerramento. Não, maravilha. Muito obrigado a você, doutor Edson, muito obrigado, pessoal da feira. E também agradecer toda a equipe aí que vem trabalhando com a gente, todo o meu time comercial, administrativo, Mário, Miriam, todo mundo que vem fazendo isso acontecer, que eu digo, é uma loucura, tá? Você, como mercado hospitalar, a indústria que atende o mercado hospitalar, não é fácil também, né? O dia a dia, e por estarem junto comigo aí fazendo esse trabalho maravilhoso que a gente vem fazendo. Você vai ter lá na feira hospitalar? Vou estar sim. Não defini ainda os dias, eu tenho algumas visitas e até algumas conversas para serem feitas lá, mas estarei lá e dia 22 com você com certeza também. Faz uma visita lá para nós lá. Queria muito que você estivesse lá para a gente nos conhecer pessoalmente, tá bom? Perfeito. Deus abençoe a todos, um grande dia a todos e agradecer imensamente todos aqueles que tiveram a oportunidade de estar conosco aqui. Esse é o nosso papel. A gente não é dono do mundo, a gente está aqui para compartilhar conhecimentos, compartilhar experiências e eu tenho certeza que o Sindicato das Santas Casas hoje contribuiu imensamente com a possibilidade dos senhores saberem como economizar, como fazer a gestão dos descartáveis. Um grande abraço para vocês. Eu queria que os senhores deixassem de nos acompanhar. Nós temos um novo rugby marcado para o dia 28 de maio. 28 de maio, estaremos aqui ouvindo o meu amigo Wagner, que ele é gestor
lá do Sejam. O Wagner vai mostrar para nós como é que se faz a gestão de recursos humanos nas organizações sociais de saúde. Ah, doutor Edson, mas por que que vai ser só no dia 28 de maio? Porque no período de 20 a 26, se me falha a memória, 24, me recordo agora, de 20 a 22, nós estaremos na feira hospitalar. Então é do dia 20 até o dia 23. Do dia 20 até o dia 23, nós estaremos lá na feira hospitalar. Tenho a honra de, na medida do possível, encontrá-los lá. Um grande abraço a todos, um bom feriado aí. Muito obrigado.